muito boa tarde. No Sem Censura de hoje, nós vamos falar de educação e saúde, vamos falar de teatro, vai ter música e vamos falar sobre um tema que é muito delicado, mas é que a gente tem que falar sobre ele, que é o suicídio. E os nossos convidados são Gabriel Froese, que é advogado, ele é empreendedor reeducacional. Nós estamos com Vitória Froese, que é sua filha, e ele montou a primeira escola da América Latina que é especializada em alunos com déficit de atenção. Foi uma ideia brilhante, porque, ó, eu teria adorado essa escola. Nós estamos com Inês Viana, que é atriz, diretora, etc. E ela está dirigindo a peça A Mentira, do Nelson Rodrigues, que está em cartaz no Rio, no Teatro Glaucio Gil. Eu ontem estava lá, adorei esse horário de segunda-feira. É, maravilhoso. Né? Segunda-feira é um excelente horário, Inês. Está pegando e enche bastante, é ótimo. Não é? Muito bom. Prazer em tê-la aqui. É, igualmente. Estamos com Lilian Valesca, que é atriz, cantora, e ela está no musical Ângela Maria, Lady Kruner, que estreou no Teatro Carlos Gomes, no Rio de Janeiro, tem umas 2 semanas e que está, evidentemente, abalando. Agora, olha só, vocês são 3 para fazer a Ângela. Na verdade, nenhuma das 3 fazem Ângela. A gente interpreta músicas da Ângela. São 3 atrizes, 3 cantoras que estão no camarim. Ela já foi? Não foi. Ainda não foi? Fez 90 anos, né? Faz os shows dela toda semana, ela faz mais de 2 shows por semana. Ela teve aqui outro dia, eu fui falar cheia de respeito. Muito respeito. Maravilha, Lilian. Nós estamos com Carlos Mota, que é psicanalista da Sociedade Brasileira de Psicanálise e do Rio. E ele vem nos falar sobre os recentes casos de suicídios, tanto do Jonathan Boudin, né, que é o chefe, e a Kathy Spade, que é aquela estilista americana, e o aumento dos índices de suicídio nos últimos anos. É verdade? Está aumentando? Tem aumentado bastante, principalmente em algumas faixas, e que preocupa assim, especialmente porque uma dessas faixas é da adolescência, de uma variação entre os 15 e os 24 anos, e de um aumento assim, bastante expressivo em torno de 20% a 30%. É muito esquisito, né? Porque antigamente eram os velhos que se matavam e agora os jovens fica mais difícil a gente aguentar isso, né? A prevalência maior era das pessoas mais idosas, né? Mas atualmente os jovens estão quase equiparando essa taxa assim, de suicídio. Mas no geral, no mundo como um todo, há um aumento assim, das taxas em termos globais. E o Brasil não é dos campeões, né? Não é dos campeões, mas também a gente tem que considerar que deve provavelmente ter uma subnotificação muito grande. Tem países mais desenvolvidos que têm um sistema de coleta de dados, né, mais eficaz para aferir esses números com mais exatidão. Mas é bom que a gente fale sobre isso. Sei. É importante, fundamental. Né? Estamos com Camila Abreu. Camila, você ganhou uma caneca? Pois é, Vera, estamos muito chiques agora. Que tal? A nossa canequinha. Você acha que a gente finalmente chegou lá? Acho que sim, isso aqui é um marco. Tipo assim, só Jô Soares? Exatamente. Entendeu? Então, assim, isso significa... Se não chegamos, estamos quase lá. Não diremos jamais o que tem dentro. Não, tem aquele segredo básico. Certo. Pois é, então, boa tarde, pessoal. Boa tarde para vocês aí de casa. Bom, chegou a hora de vocês participarem do Sem Censura. Entre nas nossas redes sociais, estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram. Mande a sua pergunta, seus comentários para os nossos convidados, que eu vou localizar e repassar para eles. Se vocês não tiverem em nenhuma rede social, participe pelo WhatsApp. Nosso número é 999035329. 5329. Prontinho. Beleza, maravilha. Lilian, você não quer começar cantando? Vamos. Pra gente já se animar, já sair daqui com vontade de ir pro espetáculo. Vou. Tem espetáculo hoje? Não. Não. Graças a Deus. De sexta a domingo. Sim, você pode cantar tudo que você sabe. Vamos lá. Bom, a Lilian está simplesmente com o nosso maestro Leandro Barga. Muito prazer, é uma honra tê-la aqui. Muito obrigada. Então, Lilian, o que vai ser? Vamos de Babalu? Você escolhe. Babalu. Babalu.
atender. Dá-me um pouco de dinheiro, maninha, para que me dê la suerte. Eu quero pedir que mi negro me quiera, que tenga dinero y que no se muera. Yo le quiero pedir a Babalu, un negrito muy santo como tú, que no tenga otra negra y que no se fuera. Uau! Maravilhosa! Não, é muito bom. Obrigada. Obrigada, Leandro. É muito legal, porque a Ângela Maria cantava isso e ficava todo mundo assim. Nossa. E ela não pode mais cantar isso. Ninguém com 80 anos canta isso. E aí você lembra... Eu acho que ela canta. Não, ela faz isso, canta, ela minha mãe canta, ela canta, canta, ela com 80. canta, ela canta, ela canta, assim. Mas aí com você a gente não fica com medo nenhum. Né? Porque dá um certo medo. É uma delícia, né? Um repertório que... Estou com o microfone aqui embaixo. Tá. Um repertório que não fazia parte, assim, do meu cotidiano. Ah, pois é, e aí? E a gente tenta, como você tinha perguntado antes, né? Não é biográfico. A gente tem alguns dados muito legais da vida dela, da carreira dela, né? Mas a gente, em nenhum momento, tem alguém fazendo a Ângela Maria. São vocês três que vão fazer o Eu, musical? Lilian Valesca, Janaína Azevedo, Cacau Gomes. Tá. São 3 cantoras que fazem musicais, assim, são 2 colegas maravilhosas. Uhum. E cantoras magníficas. E aí vocês estão fazendo uma peça... isso, são 3 cantoras muito heterogêneas. Eu faço uma barraqueira, minha filha fala que eu sou trevosa. Indisciplinada, chego atrasada. A Janaína Azevedo faz uma lady, uma crooner muito chique, já com uma bagagem muito grande. E a Cacau Gomes faz a meio adolescente, meio jovenzinha, que está começando a carreira, né? E é com muito respeito, muita admiração que eu canto esse repertório da Ângela. Porque é difícil, né, você imitar a Ângela, você assistir aquela mulher de 90 anos cantando com aquela bagagem toda e tentar imitar, não dá. Eu tento com muito respeito. Porque ela não tem nada mais a ver com a tua geração. Exatamente. Não tem. Ela pode ter a ver com a minha, mas com a tua já não... Você já não pega, você teve que ir lá procurar, né? Fui lá procurar, mas eu acho que a gente tem que deixar uma essência, né? Eu acho de tudo que ela fez. Tem muito... Cada música que ela fala, que ela canta, ela vai destroçando as palavras de uma maneira assim tão visceral. Eu acho tão bonito aquilo. Tem umas que eu tento ir bem... Errei sim, uma música que eu tento ir bem na da Ângela. Sabe? Não adianta, assim, não vai ficar igual, né? Porque somos diferentes, temos timbres diferentes. Não, mas a ideia é boa, porque aí vocês puderam revisitar o repertório dela. Com esse maestro maravilhoso, Leandro Braga, mandando ver muito. Os arranjos são maravilhosos. E a plateia adora, né? Adora. Porque todo mundo adora. Na hora de Babalu, quando jogam Babalu, é uma loucura. E eles cantam muito, né? São só vocês 3? Tem mais alguém? Só nós 3, a banda, né? Leandro Braga, Rodrigo e Lucas. E um figurino lindo, belíssimo de Marcelo Marques, uma luz elegantíssima do Djalma. A direção, o roteiro e texto é do Francis Maia. Cenários de Rosa Magalhães? Rosa Magalhães. Uau! É lindo. Muito bacana. Mesma coisa, vamos lá. Está no Teatro Carlos Gomes. Teatro Carlos Gomes, sexta e sábado às 19 horas, domingo 18 horas. E como teve Jogo do Brasil no domingo, nós não fizemos a sessão e vai ser
Vamos fazer essa sessão na quinta-feira, excepcionalmente, dia 28 de junho, às 7 horas, no Carlos Gomes. Ah, legal, porque aí é um horário muito bom. 19 ótimo. horas, é 19 ótimo. horas, E para 18, quem está saindo então... do trabalho, para quem quer chegar cedo em casa. E todas as velhinhas das vans? Todas. Todas. Claro, claro. Mas tem um público bem... Tem um público mais novo. Tem público mais novo Tem que mais gosta novo, de mas música. tem as velhinhas da van. Não, e é o público perfeito, porque elas Exatamente. gostam de verdade daquilo. É, e se você esquece alguma coisa da letra, é só ficar ligada que você vai... Sabem decor? Eles cantam o tempo inteiro. Você está até quando no cartaz? Até dia 1º de julho. 1º de julho no Carlos Gomes. A gente deve fazer em alguns outros teatros, mas não tem nada ainda certo. A gente deve rodar ainda com esse espetáculo. Vocês cantam Vida de Bailarina? Ah, Cacau Gomes que canta que é um essa. clássico, né? É linda, né? É linda um demais, escândalo eu essa adoro essa música. Eu estou aqui música. dando trato essa bola como levar a Ângela Maria para assistir, porque Ela tem que assistir. eu assisti muito a Ângela Maria aqui no Sem Censura. Ela vinha muito com a Leda, vinha com a Lúcia Leme também, e eu ficava impressionada como ela é bem-humorada, piadista, entendeu? Cheia das tiradas, e é que um você ri doce, muito né? com ela, né? Ela é uma pessoa impecável, me lembro muito. E eu acho que ela vai amar esse espetáculo. E quando ela canta Babalu, tem um humor, né? É maravilhoso. Tem sempre... É tudo muito visceral que ela canta. Quantas músicas você canta? Eu canto 10 músicas, cada uma canta 10, assim, Nossa. é um super dividido 10. 30 músicas é muita coisa, quer dizer, coisa. aquele negócio, você revê o repertório dela inteiro, não tem nada melhor. Não tem. E qual que você mais gosta de cantar? Além de Babalu, porque Babalu é muito complicado, porque é o ícone Olha, dela. É porque as minhas músicas são muito dramáticas. Assim, Abandono é um clássico, né? Fafá de Belém cantou. Amendoim Torradinho é uma delícia, que o Ney gravou até no disco que o Leandro Braga fez os arranjos, né? Ney Mato Grosso canta essa música. Elis Regina era uma mulher, né, que se espelhava muito na Ângela Maria. Isso. Cada música tem uma pegada gostosa. Risque, eu tenho um arranjo assim super moderno que eu adoro cantar. Eu gosto muito de cantar esse repertório. Em termos da tua carreira, Lília, o que você está achando? Porque você tem uma carreira firme como atriz musical. O que representou esse musical especialmente? Olha, cada musical que eu faço é um desafio, né? É um desafio cantar Ângela Maria. Né? O último que eu tive assim foi Billie Holiday, que foi um que eu já achei que foi monstro, assim, um desafio bem grande. E que cada vez que eu faço eu vou descobrindo mais coisas assim para se fazer nos caminhos de interpretação. Você acha que você pegou até o jeito? Você acha? Não a melancolia, né? Mas tem gente que fala que eu sou parecida. Não é? Tem uma coisa assim. Eu não percebo isso. Mas assim, na Ângela, o que eu tomei para mim, eu acho que é um aprendizado, né? Você vai acrescentando na sua carreira, você vai... eu acho que eu vou me apropriando das coisas que eu acho maravilhosas, assim, de carreira, né? Porque eu acho que a gente tem que resgatar também, quem não conhece, né? Às vezes tem tão pouca chance de saber da história da sua identidade como brasileiro, musical, né? Eu acho muito importante isso, fazer esse resgate. E na Ângela eu estou fazendo, porque não fazia parte da minha vida, do meu cancioneiro, de colocar no carro, nem em casa para ouvir. E agora está sendo. Tango para Tereza é uma delícia de cantar, né? Gente, é uma delícia. A Ângela Maria conquistou você. Conquistou. Não foi? Foi. Lindo. Vamos fazer um intervalo, a gente volta rapidinho. E eu entendo. Então, estamos de volta. Vamos perguntar para a Camila o que temos. Temos muitos comentários e olha, eu já começo concordando com a Sandra Regina. Ela fez o seguinte comentário. Lília Valesca, quero essa voz pra mim. Meu Deus! Todos nós. Né? E aí ela diz que ela tem o CD das Sublimes, que ela ama também. E a Rogéria Gomes, ela disse, Lília, sempre um arraso, está maravilhosa na peça, super recomendo. Olha, obrigada. Todos ao Teatro Carlos Gomes. Por favor. Vamos agora conversar com o Gabriel Froze e com a Vitória Froze. O Gabriel tem 3 filhos. Vamos lá, Gabriel, conta a história, porque a sua história, junto com a da Vitória, é fascinante. Então,
Eu estou muito feliz de estar aqui, Vera. Nós estamos felizes, você nem tem ideia quanto. E, assim, eu tenho 3 filhos. A minha esposa, ela teve 4 AVCs. Ela operou o coração 2 vezes, fora esses 4 AVCs. Então, era como todo pai que trabalha e a educação fica com a esposa. Isso é o normal de toda a família, é o normal, né, de todos nós. É, usual, né? E em virtude da minha esposa ter tido esses 4 AVCs, não de uma vez só, mas alternadamente, 2 anos, depois mais 3 anos, enfim, eu passei a ter um contato maior com os meus filhos. E aí eu pude entrar nesse mundo, que é o mundo de educar os filhos assim e ver os detalhes de cada um. E eu percebi, no caso da Vitória, que era a mais nova, que ela tinha o problema do TDAH. Você não percebeu que ela tinha um problema do TDAH, você percebeu que tinha uma coisa ali. E aí você teve que correr atrás. Na verdade, a minha esposa já antes... Não, deixa eu explicar essa história. Explica, Vitória, eu também gosto, mas quando eles contam. Eu sempre fui meio esquecida e tal, mas normal, isso era normal. Então, meu pai ficava, isso é normal, ela que tem que saber mais. E aí a minha mãe ficava assim, Gabriela, é minha filha, eu vou levar ela, eu sei que tem alguma coisa ali, a gente vai ver o que está acontecendo. Aí a minha mãe levou numa psicóloga, é psicóloga, né, que tá certo? E psiquiatra. É psiquiatra ou psicóloga? Os dois. Pode ter levado nos dois. Tem psicanalista também. Ser medicada seria um psiquiatra, né? Psiquiatra. Então ela me levou em e geral, aí... o TDAH para Ritalina, né? Então, E aí ela me levou e a moça falou, nossa, mas essa menina tem isso e é bem na cara, ela é super imperativa também. Aí eu fiquei, caraca. Aí ela me passou o remédio e eu comecei a tomar, só que o Ritalina, comecei a tomar o Ritalina e me deu alguns probleminhas. Como dá em todo mundo. Só que assim, eu fiquei com alergia a ele. Aí eu passei outro, só que aí esse outro funcionou. Eu uso até hoje, no caso, tomei hoje. E aí meu pai, tipo, ficava, que é isso, de déficit de atenção? Que história é essa? E depois, quando ele foi vendo, tipo, eu tomava o remédio e não tomava, ele via a diferença. E aí ele falou, caraca, realmente, minha filha tem esse negócio aí que a Sara falou. Realmente ela tá Quantos certa. anos você tinha quando a tua mãe te levou ao médico? Eu acho que eu tinha 10 anos, 11. Tinha mais ou menos então 12 você passou anos. por maus pedaços. Não, muitos. Eu já mudei de colégio, sei lá quantas vezes. Você passou por maus pedaços, porque sim. só com 10 anos... Isso é que é o problema, a gente descobre tarde pra caramba essas coisas. Muito tarde. E aí a criança, e você não sabe, os pais não sabem, a criança não sabe, e você fica num mar de... Você não sabe o que fazer com o filho. Você não sabe o que você tem. Exatamente. Eu tenho um colega meu que tem síndrome de Asperger, que ele disse que a melhor coisa da vida dele foi quando disseram isso pra ele. Porque ele disse assim, eu tenho alguma coisa, eu posso até ler sobre isso e entender o que acontece comigo. Então, um diagnóstico é tudo de bom, né? Sim, e me ajudou muito. Então, agora eu posso falar? Pode falar. Então, vou pedir Não, ele está se comportando bem, Vitória. Tá, tô indo bem, não tô, Vera? Está se comportando então, bem. Então, tá bom. É que ele também tem déficit de atenção, tá, gente? Vocês não sabem, mas ele também tem. Também tem. Ele Fui descobrir também. depois de muito tempo. Não, é aquele negócio, né? Você não nasceu assim à toa, né? Eu não nasci assim à toa. Você puxou alguém. Então, a gente vai falar de como a ideia da escola, né? Então, em virtude disso, eu comecei a perceber que ela não se encaixava bem em várias escolas, aliás, em todas as escolas. Que eu ia, todas. E chegou um momento que ela virou para mim e falou, pai, chorando, né? Pai, eu não quero mais estudar. Não quero mais estudar, não adianta. E eu percebia que ela tinha vergonha de ir nos lugares e alguém perguntar, você está indo bem na escola e tal, sabe? Sim. Essa coisa que acho que todos os adolescentes que estão assistindo têm esse problema, tem vergonha de falar, eu não estou indo bem, eu não estou legal. E quando ela começou a chorar, eu percebi que eu tinha que fazer alguma coisa. Então, eu vendo aquela situação, eu abracei ela, eu falei, filha, o pai está com você. Você não quer estudar? E ela disse, eu não quero porque eu não te dou nenhuma nota boa, eu nunca te dei uma nota boa. Eu nunca te fiz feliz, pai. Eu nunca consegui trazer uma alegria para você na escola. Você está gastando dinheiro à toa. Cara, não gasta mais dinheiro comigo.
porque eu tô te trazendo prejuízo. E os professores me falavam assim, cara, você tá jogando dinheiro do seu pai no lixo. Eu ficava assim, caraca, o que eu tô fazendo? Eu só não sei. Ele, tipo Então, assim, não tô de sacanagem, cara. E é preciso de entender, gente, é preciso de entender, Vera e todo mundo, você já sabe disso, quem trabalha com isso, é preciso de entender que isso é verdade. O déficit de atenção é verdade, não é malandragem de ninguém. As pessoas não fazem isso de propósito, não é malandragem que ele deixa de fazer alguma coisa, que ele acorda tarde, que ele esquece o que deveria de ter feito, que ele deixa derrubar as coisas no chão, que ele não consegue parar a perna enquanto está sentado aqui. Isso é uma coisa que não é de propósito. Isso provoca na criança muito sofrimento. Exatamente. Porque não está correspondendo Exatamente, a nada Vera. do que aquele mundo infernal está. E, no entanto, são pessoas extremamente sensíveis, com inteligência perfeita. Muito, muito gênio. São muito complicado. gênios, então precisa do apoio do pai. Precisa do apoio da mãe. Precisa que vocês abracem ele e falem assim, cara, você é o máximo, como ela é. E eu tenho certeza, já falei para ela várias vezes disso. Ela tem uma veia artística fenomenal. Então, eu resolvi criar uma escola com ensino adequado a isso, um ensino americano, feito adequado ao brasileiro. Enfim, é uma escola bilíngue, é uma escola que dá valor ao lado artístico, ela faz com que os alunos queiram estar lá dentro. Eu tenho lá dentro um campeão de natação que tem déficit de atenção, e o cara foi para o Marrocos agora. Você resolveu fazer uma escola especializada em crianças com déficit de atenção. Deixa eu te explicar essa parte aí. A minha escola não é só para quem tem déficit de atenção. A minha escola é para todos. Sim. E o sistema de avaliação que existe lá é um sistema de avaliação em que ele atende a todos igualmente. Quem tem déficit de atenção, quem não tem. Então, lá dentro, não tem essa coisa, você tem déficit de atenção, você não tem. Não tem isso. É um sistema de avaliação inclusivo, onde, como é feita essa avaliação? 70% da nota é pelo aluno estar dentro da escola, estar dentro da sala, participar das salas, falar inglês, procurar estar falando sempre com os colegas em inglês, fazer os deveres de casa. Se ele errou, se ele acertou, não importa. Ele está procurando se interagir, está procurando ter o interesse. Há casos em que o aluno tem problema com a prova. Ele tem bloqueio com a prova, que é o caso dela, que é o caso de várias crianças e adultos também. Eu não gosto de fazer prova até hoje, né? Então, se fizer uma provinha aqui, eu não vou embora daqui. Acabou, agora. né? Tudo que você sabe, você esquece na hora. Então, filha chegava em casa chorando. Tá vendo? Então, existe esse bloqueio. E esse bloqueio lá, ele é feito da seguinte forma. A minha equipe, ela é toda treinada. Deixa eu só... Há quanto tempo você tem essa escola? Tem 1 ano e 6 meses. Então, agora. Você passou quanto tempo estudando esse assunto para formar uma equipe que atenda... Eu trouxe uma equipe que é americana, de uma diretora americana que trabalha comigo, que é a Mara. E ela adequou e começou a escutar tudo, que eu não sou pedagogo. Pois é, você não era nem desse ramo, exatamente. né? Não, ele era do comércio, nada a ver com exatamente. Com educação. Aí eu fiz um prédio, esse prédio ia ser para alugar para outras coisas. E aí, vendo tudo isso, eu falei, não, eu tive um toque também do meu pastor, cara, abre uma escola batista aí. E aí eu falei, poxa, Deus está falando comigo, está acontecendo isso tudo. Então eu tive esse toque de Deus, né? Porque isso daí, cara, tem tudo a ver com amor, tem a ver com Deus. Você não consegue fazer um trabalho desse focando dinheiro, focando lucro, entendeu? Você tem que ter algo que está dentro de você. Você foi tocado por ela é sua filha. E quantas outras pessoas estão como ela sofrendo por aí? Bom, entendeu? aí você tem um sistema de acolhimento. Lá tem aula de cinema. A aula vai... colégio que primário, secundário? Primário até o primário antigo, que não se fala mais, né? Eu também falava primário. Pois é. É o quê? Agora é Fundamental 1. Ensino Fundamental. Você tem as 9 séries? Tenho. Você já começou com 9 séries? Não, começou com 6º ano. Comecei com 6º ano. Nem tinha 3º ano.
Não, tudo Entendeu? bem, tem que começar em algum Isso, momento. Agora, pois começar é, com 9 comecei- séries é que é muito difícil. Isso, pois é. Você Comecei e a começou pra ela, procura, né? exatamente, e a procura está sendo Não, muito eu tava grande. no- Quantas vagas você tem? Eu tenho mais ou menos hoje ano passado. filas de espera para poder montar as Você já turmas. falou isso, Emília, eu vou perguntar para ele já já. O quê? Não, é a Emília que está perguntando se você treina professores da Treino. rede pública Treino. para... Então, essa é a ideia. Que graça tem eu fazer isso, querer trazer isso para minha filha e, assim, não querer que isso invada outras escolas. As escolas hoje, elas se preocupam com o Enem. Elas se preocupam, esse aluno é bom, não é? Eu estava até conversando Esse com aluno é ela. A, esse aluno é... Eu estava conversando com ela e a gente estava falando sobre isso. As escolas, assim, o cara tá indo bem, o cara é fera, vai me dar nota boa no Enem. Então a minha escola vai ficar famosa. As escolas, todas as escolas no Brasil, As elas se escolas, preocupam elas dessa tendem a forma. se preocupar com a performance, porque é um pouco normal que você queira formar uma criança do começo até o fim bem. Eu não vejo problema nisso. Mas o eu problema vejo é um quando problema, você eu não vejo- vê a criança que você está em frente. Quer dizer, quando as escolas escolhem o Enem e não as crianças, Isso. aí vira um problema. Deixa E aí eu falar eu só quero- uma coisa, uma deixa observação, só- uma observação. Não, agora ela fala, ela não abre a agora boca. ela fala, você tem que deixar as pessoas falarem também. Por exemplo, eu já estudei em escolas e eu posso dizer por mim, por exemplo, quando eu estava no primeiro ano, eu estudei numa escola. E nessa escola, eu não sabia o que eu ia fazer na minha vida. Até hoje eu não sei direito o que eu vou fazer. Eu tô no terceiro ano. Eu também não. Eu tô no terceiro ano. Mas quando eu era do primeiro ano, todo mundo ficava, como você não sabe o que você vai fazer? Vem, vamos fazer o projeto Enem, vamos fazer isso, aquilo outro. Eu tava assim, gente, você tira nota ruim, você tem que estudar mais, você tem que ficar aqui até mais tarde. Eu ficava assim, gente, eu não sei nem o que eu vou fazer, vocês estão me fazendo fazer prova, eu tô no primeiro ano ainda. Sabe, as pessoas, elas têm a tendência de fazer você você tem que saber tudo o que você tem que fazer, você tem que tirar nota 10 em tudo, você tem que tirar 900 na redação, porque você tem que ser médico, você tem que ser engenheiro, Quer dizer, sabe? se a gente já lida mal com ansiedade, quem tem qualquer tipo de transtorno lida muito mal com ansiedade e aí começa a jogar sintoma por aí por afora. Vera, Tá dando certo? Está dando muito certo. A procura está sendo muito grande. O nome da escola é Recreio Christian School. Quem quiser acessar no site é Recreio Christian School, pode jogar lá no Google que vai aparecer. E conheça a nossa escola, porque a gente treina professores de todo o Brasil. A gente não cobra para a rede pública. Os professores da rede pública, eles se cadastram e eles recebem esse treinamento. Isso. São pessoas que são totalmente preparadas lá para poder fazer esse treinamento. Tem, assim, um pouquinho de pai falando, que sou eu só na introdução, mas o resto é tudo pessoas preparadas, que entendem do assunto, por exemplo, Viviane Antunes e outras pessoas que são muito importantes nessa área. Enfim, e a gente treina com prazer, porque a minha missão como pai e agora... O que eu quero trazer para todo mundo é que existe solução para o seu filho, existe solução para o seu filho se sentir feliz. Porque tem muita gente infeliz. Eu tive um amigo na adolescência, que eu estudava no Pedro II, que ele se matou porque ele não queria falar para o pai que ele tirou uma nota ruim. O garoto do É um colégio militar, tem 10 anos, se matou também. Isso é uma coisa horrível. E olha, eu tive estudando, claro que eu não sou como o nosso amigo, eu não estudei tanto quanto ele, mas eu estudei em função do déficit de atenção e a probabilidade de quem tem TDAH se suicidar é 10 vezes maior do que uma outra pessoa que não tenha. Então, quer dizer que se você cuida bem de quem tem o déficit de atenção, você está alimentando uma pessoa a querer viver. Então, escolha o que ela gosta de fazer. Ela gosta de cantar, ela aprendeu a tocar Aliás, sozinha. falar nisso, você ia começar o bloco... Depois fica aquela coisa, é agora, não é agora, não sei o quê. Mas pode ser agora, que tal? Pode ser agora. Você vai, pode ser agora. Pode ir lá, você vai tocar o ukulele? Isso. Eu aprendi em casa com meu irmão. Não foi no Havaí, não? Não. Mas, assim, ele é de destro, ele é normal. Tá. Só que eu inverti ele, então eu toco todas as notas invertidas porque eu não fui até a loja para inverter todas as notas. Aí eu aprendi ele a tocar desse jeito. Foi o mesmo. irmão dela que ensinou? Então a família é musical. Não, três músicas, eu nem sei falar direito. 3 músicos. 3
Vou tocar, posso Acordes. tocar? Acordes. 3 acordes. Ah, tá. Tô nervosa. Arrasou. Maravilha. Arrasou. Gente. Essa música é linda. Ela aí tá você cantando, é mais bonita ainda. super bem. Você canta muito Ela bem. é uma O artista, que você gente. achou, Lília? Obrigada, gente. Um timbre lindo, Não né? é? Muito Obrigada. bom. E essa Gente. música foi importante na sua vida? Quer dizer, essa música, o fato da música foi importante em relação ao transtorno por causa de quê? Então, eu aprendi a tocar uma música... A primeira música que eu aprendi a tocar Então, tá. foi outra, assim... Essa foi a segunda música que eu aprendi a tocar. Na verdade, foi meu amigo que eu tava numa casa, assim, aí ele, tipo, falou, faz isso aqui, isso aqui, isso aqui, que é essa música. E essa música foi, tipo assim, apesar de ter sido a segunda música que eu aprendi, foi a primeira música que eu comecei a sair nos lugares e ficar assim, gente, olha só, eu tô tocando. Olha pra mim que eu tô tocando, sei cantar. E aí eu ficava tocando em todo lugar. As pessoas, se você perguntasse, se vocês conhecessem, né, as pessoas que eu amo, vocês iam ficar tipo assim, cara, que música que a Vitória mais canta? Eles vão ficar tipo, cara, é aquela música. Ninguém mais aguenta ouvir essa música. Eu até postei essa música no meu canal no YouTube, se alguém quiser ir lá ver. Podem ir lá Você ver. toca para se acompanhar cantando? É, pra me acompanhar cantando. É porque, assim, eu nunca fiz aula de canto, eu nunca fiz nada de nada. Eu também. E aí eu ficava assim, poxa, caraca, eu vou ficar cantando sem nada. Todos os lugares que eu for, eu vou ficar sem nada. E durante o tempo que, na verdade, eu estava fora da escola, quando eu pedi pro meu pai, quando ele estava planejando a escola, meu irmão me deu um ukulele de presente, não foi nem esse, foi outro. E aí eu comecei a tocar porque eu queria saber e eu queria também conseguir fazer música, essas coisas assim. Você compõe também? Não, mas eu pretendo, eu tento, né, na verdade. Eu tento Você vai começar a compor. É muito difícil, mas eu tento. Maravilha. Muito legal. Vamos conversar então com o Dr. Carlos Mota com um assunto que, na verdade, também tem salvação. Quer dizer, Tem. né? O suicídio, ele pode ser prevenido. Pode ser, quer dizer, vou falar até de um assunto que é bastante pesado, até depois de duas falas e duas pessoas cantarem, assim, isso é uma coisa tão interessante, tão assim, rica e alegre, né? Mas o suicídio, quer dizer, é um problema que preocupa cada vez mais, né? Quer dizer, é um assunto que é pouco falado para a dimensão que ele tem em termos mundiais. Atualmente, quase 1 milhão de pessoas se suicidam por ano, que é um número assim muito, muito intenso. Em termos percentuais, equivale a 1,4% de mortes, de causas de mortes das pessoas, né? E supera, na maioria dos países, o número de homicídios, que é uma coisa até que as pessoas, quando a gente fala disso, se surpreendem. Claro, porque nós temos uma realidade muito violenta dos jovens sendo assassinados aqui. No Brasil, não, o número de homicídios vem antes do número de suicídios. Mas, e que também toca numa questão fundamental, que é a questão da autoconservação do instinto de sobrevivência do ser humano, né? De que a gente acha que o ser humano fundamentalmente quer viver e luta contra todas as adversidades para se manter vivo, né?
E Mas a gente o ser humano constatar... quer viver, não quer? Não, o ser humano quer viver, claro que ele quer viver. Por que ele se mata? E aí fica essa questão do porquê que ele se mata numa proporção que vai além, inclusive, do número de homicídios, né? Ou de outros tipos de situações de violência. Para a psicanálise, essa questão do querer viver, o ser humano tem um desejo de viver, mas esse desejo, de alguma maneira, é construído nos vínculos mais primitivos que a criança tem com o pai, com a mãe, ou com pessoas que exercem essas funções materna e paterna, né? E que ajudam, de alguma maneira, uma criança que já nasce com uma certa constituição. Isso é uma fronteira que hoje em dia a medicina e a ciência tem avançado muito nessa dimensão genética, biológica, né? Das determinações genéticas e biológicas das doenças mentais ou de outros tipos de transtornos. Mas uma coisa fundamental, juntamente com essa constituição genética, seriam esses cuidados iniciais que, de alguma maneira, envolvem, acolhem a criança, que seria a função da maternagem, né? E também a função paterna, que, de alguma maneira, permite que essa criança aceda ao universo simbólico, que é o universo, o mundo que a gente vive no mundo simbólico, né? Então, teriam essas primeiras relações, que seriam relações primordiais, que seriam fundamentais para, de alguma maneira, estabelecer esse vínculo fundamental da criança com a vida. No sentido de uma abertura para o desejo, no sentido de uma possibilidade maior de amar, de ter uma capacidade de amar, estabelecer vínculos e, através desses vínculos, adquirir sentido e dar sentido à própria vida, que em si, é claro que existem visões religiosas e tudo, não tem um sentido intrínseco, né? Mas a gente cria o sentido da vida através dos vínculos e ligações que a gente vai fazendo com as coisas e pessoas. Desculpa lhe perguntar, o senhor Sim. já teve algum paciente que se matou? Olha, felizmente eu já enfrentei assim, muitas situações de tentativas de suicídio, coisas que poderiam ter sido fatais. A gente, em psiquiatria, eu sou psiquiatra e psicanalista, então eu trabalho, gostaria depois até de falar um pouquinho sobre o TDAH, e a questão da medicalização hoje em dia na sociedade que a gente vive, né? E de como a gente poder pensar de uma maneira equilibrada nessas questões. Mas eu já tive muitos pacientes que tentaram se matar. Felizmente, isso não aconteceu. Em psicanálise, a gente separa duas situações clínicas. Uma situação que a gente chama de acting out, é quando a pessoa quer se matar, mas não quer, assim, talvez a gente possa dizer, inteiramente se matar. E no ato de tentar o suicídio, ela, de alguma maneira, ela endereça isso a alguém, e essa tentativa de suicídio envolve um apelo ao outro que, de alguma maneira, remete a esse grande outro através do qual cada um de nós aquele nos tipo assim, eu quero me matar, mas se você me acolher, eu não me mato. Exatamente. É como se fosse ainda um apelo. Isso em maior ou menor grau. Há situações onde o apelo é mais predominante e outras onde o desejo de morrer é maior, mas ainda há um endereçamento ao outro. O sujeito ainda está dentro de uma certa cena da vida, do mundo, das relações que ela tem afetivas. E existe uma outra questão, que aí sim é mais grave, que é o que a psicanálise chama de passagem ao ato. Quando o sujeito já não endereça mais a ninguém nenhum tipo de apelo e se projeta realmente num ato suicida. E nesses casos a tendência é que esse sujeito efetivamente morra é muito maior do que quando há esse endereçamento ao outro, né? Eu estava lhe falando que eu, por algum acaso na minha vida, eu vi vários filmes, vários documentários, várias reportagens. Sim. E acompanhei. E eu estava lendo uma frase hoje que me impressionou e que eu queria até ver se o senhor acha que é por aí. O suicida, ele se mata para parar de sofrer. Sim. Tipo assim, o sofrimento do suicida, e quando você falou que o TDAH pode levar, é nesse sentido. O sofrimento psíquico, ele é de tal ordem que não é que você não queira viver, só que daquele jeito você não aguenta mais. E aí você tenta se matar. É isso? Olha, a Tem maior de parte, tudo. se a gente pensar, né, tem até uma reportagem que saiu na Veja, falando que 90 e poucos % dos suicídios estariam ligados a situações de depressão. Isso é uma questão que, até quando você estava falando da questão do TDAH, para mim coloca uma questão como psiquiatra, como psicanalista, de que maneira, o que é o mal-estar
do ser humano, né? E quais são as causas desse mal-estar. Porque há uma certa tendência social a medicalizar muito atualmente tudo, né? Tudo tem um diagnóstico, tudo tem um rótulo, tudo tem uma medicação. A indústria farmacêutica acompanha esse movimento da psiquiatria. E, em contraposição a isso, a gente tem outras formas de lidar com as pessoas, que é escutando o que elas têm para dizer sobre o sofrimento subjetivo delas, né? É claro que a pessoa suicida chega a um grau de sofrimento, em geral, insuportável. Ela luta muitas vezes para evitar chegar a esse ponto, mas há um momento onde há essa precipitação, né? Para um ato suicida. Maravilha. Vamos ver como é que os nossos telespectadores reagem. A gente vai fazer mais um intervalo, já já a gente volta. Maravilha, estamos de volta. Deixa eu perguntar para a Camila o que temos. Olha, Vera, esse assunto é tão importante que temos muitas perguntas, tanto para eles quanto para o Dr. Carlos. Mas eu separei só uma, que é a respeito da série, das séries de televisão que abordam um tema. O Caetano de João Pessoa, ele pergunta o que vocês acham a respeito disso. Das séries que abordam o tema? Isso. Você viu os 13 anos? Eu não cheguei a ver. Mas eu acho que o suicídio é uma questão delicada, assim, que a gente tem que falar dele, tem que discutir, debater, né? Porque é uma coisa muito presente, assim, na vida das pessoas, até algum grau de cogitação suicida. Isso na vida, a grande maioria das pessoas tem em algum momento da vida, um período mais difícil, com certeza, né? Agora, isso é muito diferente de alguém que chega ao extremo de tentar realmente passar ao ato, né, como você falou. O suicídio. Essas séries, algumas delas são esclarecedoras de questões e motivos que possam levar, né? Principalmente situações de perda, situações das pessoas serem vítimas de bullying, que geram uma situação de desadaptação. A série eu acho que gira muito em torno disso. A menina, né? ela sofre bullying, acontece tipo mentiras que os alunos fazem dela, tipo, contam várias mentiras e tal, e ela chegou no ápice dela, porque ela perdeu os amigos, ela perdeu todo mundo, porque todo mundo falava mal dela. E aí ela vai lá e se mata. Só que, assim, eu sou uma pessoa... Eu não tenho depressão. Então, eu vendo aquilo... Cara, eu fiquei mó triste. Eu chorei pra caramba. Pra quem viu, sabe qual é a sensação de ver a mãe chegando assim. É terrível. Mas eu não tenho problema com isso. Então, eu passei, tipo... Caraca, a menina se matou, tadinha, que vacilo e tal. Deu, o que vai acontecer na segunda temporada? Gente, posso propor da gente continuar essa discussão no Facebook? Sim, porque senão eu não converso nem 5 minutos com a Inês. Pelo amor de Deus, E esse assunto é muito delicado e ele merece que a gente se dedique. A gente vai ter 15 minutos depois. Pode ser? Pode. Tá? Então tá. Inês, olha só. Eu fui assistir ontem, tive a glória, o privilégio, o prazer de saber que você não vai mais estar na peça. E eu vi com você. Porque eu revezo, né? Eu estou revezando com a Denise Stutz, que é uma artista maravilhosa. Se você voltaria... Você é uma artista maravilhosa. Querida, muito obrigada, mas eu voltaria para ver com ela também, porque tá incrível, assim, ela fazendo. E é isso, A Mentira de Nelson Rodrigues, né? Chegamos aí... Você descobriu esse texto? Não, o Zé Wendel, que é um ator da Companhia Umondé, a gente já tem essa companhia há 9 anos, e ele que descobriu há uns 2 anos e meio. E ele, nem você já leu esse romance, eu nem sabia da existência desse romance do Nelson. E esse romance foi uma reunião que o Caco Coelho, um diretor gaúcho, fez em 2002, se eu não estou enganada. Ele reuniu, o Nelson escrevia isso como em forma de folhetim no Última Hora. Pedido do Samuel Weiner, ele começa a escrever. E ele, então, é muito interessante porque ele escreve semanal, então ele vai deixando ganchos. E a cada minuto, né, tem uma revelação. É uma história, assim, incrível que aborda a questão da gravidez na adolescência, a misoginia, né, porque o marido trata tão mal, a mulher vira um pano de chão, literalmente, e tem outras revelações que eu não posso dar spoiler aqui, mas que acontece uma tragédia familiar a partir do anúncio que essa menina de 14 anos está grávida. Até hoje em dia, se sua filha de 14 anos grávida, né, você ficaria chocado, ou todo mundo quer saber quem é o pai.
e ela não sabe quem é o pai, quer dizer, sabe, não quer revelar, e tem uma grande... Tudo é em volta dessa história desse tudo é em volta pai. desse anúncio, o pai fica louco, a mãe também quer saber, então tudo gira, e daí acontece uma tragédia familiar a partir dessa revelação. E é atual, claro que é um tema atualíssimo, não só pela questão desse tema da adolescência, a gravidez na adolescência, como uma questão de aborto, que o pai propõe fazer um aborto, imagina, em 1953. E a questão da misoginia, que é até hoje, né, tá mais atual do que nunca, essa questão... Machista, que o universo machista... Aqui, né? A gente está vendo agora um caso que está acontecendo neste momento dos caras que estão na Rússia, que abordaram uma menina, a menina não sabia o português e eles brincam, então, né? Foi bem lembrado. Tem dois políticos, tem um, não é isso? Esse tipo de brasileiro que a gente está falando. Você está entendendo? Porque então, a você peça, assim, gente, como é Nelson não dá Rodrigues, mais. é brasileira pra caramba. Você reconhece todo mundo que está ali. Exato, os tipos, né? Então, você assim, não dá mais. Hoje em dia, a gente não consegue. Aí, o que a Inês faz? A Inês é a diretora. Ela faz uma coisa deliciosa em termos de mise-en-scène. Ela pega... Eu acho que você fez uma coisa... Você conseguiu transformar a problemática moderna qual é? Homossexualismo, transexualismo, a identidade sexual. Isso ela conseguiu resolver de uma forma cênica absolutamente brilhante. Ou seja, qualquer um faz qualquer papel o tempo inteiro. Todo mundo faz todos os papéis e o público entende, o tempo inteiro. E o público entende e o que está acontecendo. E você vai acompanhando todas as cenas o tempo inteiro. Então, que, na verdade, nem é resolver essa problemática, né, gente? Não, porque, não, assim, acho que, assim, eu estou entendendo o que você quis dizer, mas, assim, também eu acho assim, não tem que resolver mais nada. É o que a gente tem que aceitar o que está acontecendo, né, hoje em dia. Tanto que, assim, os figurinos da Virgínia Barros, que é uma estilista genial de Belo Horizonte, não tem roupa masculina e feminina. A gente pode usar tudo. Isso é o que eu estou falando cada vez mais. Essa menina é uma artista, a sua filha é uma artista. Então, muita gente, eu me lembrou muito a história da Nise da Silveira, quando ela reúne os loucos. Que louco, gente. Ela reúne numa sala e dá papel e lápis. Desenha aí. E saem artistas geniais. Então, assim, até onde essa coisa de eu sou pressionada, porque o adolescente sofre bullying, porque se eu não me enquadro na sociedade, eu tô fora, né, do que querem. O que é isso? Cada um tem uma personalidade, cada um de nós não preciso descobrir aos 18 anos o que eu quero fazer da minha vida. Então, e isso tem uma pressão que, claro, mó barato você ter inventado essa escola. Eu até ia te perguntar se essa sua escola é baseada também nas artes, né? Você falou que tem arte, tem muita coisa, ela toca violão super bem e tal. Então, cinema, música e tecnologia. É ótimo, teatro. Isso. Porque eu acho que a arte salva também, de uma certa forma, sabe assim, para essas pessoas, eu não me encaixo. Mas encaixar por quê? Claro, a gente tem que ter médico, advogado, artista. Eu tô falando isso porque a cultura, né, Sim, mas a gente tem que ser um ser humano. A gente tem que ser seres humanos. A gente tem que ser e diferentes uns dos outros. A gente tem que aceitar a diferença, gente. Não dá mais para eu querer que você seja igual a mim, que ela também, que eu namore homem porque eu sou uma mulher, ou que ele... Não, gente, se eu quiser namorar uma mulher, se eu quiser... Porque eu tô aqui, assim, do lado pra mim, a Lilian Valês, que é uma Ela vai te convidar para trabalhar. Quando eu vi, quem me dera. A gente até tem, né? A gente tem um namoro aqui de um projeto aí. Porque, assim, é uma diva, gente. Que voz é essa? E ela fazendo esse espetáculo, esse teatro tem que estar lotado. Os teatros tem que estar lotados. Eu fiquei tão feliz quando eu soube que você estava lá, Vera, que eu falei assim, gente, que legal. A pessoa que vai entrevistar, ela já viu a peça, ela sabe do que se trata. Então, acho sensacional, assim, porque o ato revolucionário para mim hoje em dia é isso. Os teatros cheios, lotados, vão assistir. Eu não fui no tempo que eu estava de férias, hein? Mas vai ver. Eu vou ver essa quinta-feira agora que eu posso. Porque a gente está fazendo de sexta a segunda, ótimo 20 horas, no Teatro Glaucio Gil, fazer minha propaganda aqui, né? Mentira, olha aqui. Vamos tirar esse, olha aqui, gente. Que já foi. A gente tem, além dessa artista convidada, que é a Denise Stutz, maravilhosa, a gente tem da Companhia Mondel, Leonardo Brício, o Júnior Dantas, o Zé Wendel, e tem o André Sena de convidados. O André Sena, um artista maravilhoso de BH,
André Sena, tem a Elisa Barbosa e o Lucas Lacerda. Então, você falou Júnior Dantas também? Júnior Dantas, que está fazendo o Pequeno Eu Príncipe vi. Preto, você viu? Ah, gente, vocês têm que ver também essa peça. Maravilhosa. E tem a luz incrível da Ana Luzia de Simone, que é uma parceira nossa até já antiga. Os figurinos da Virgínia Barros, que eu já falei, que é fantástico. Enfim, a assessoria de imprensa do Ney Mota, senão não estaria aqui falando para vocês sobre isso. E é isso, gente. Vamos ao teatro, ao cinema, vamos ouvir shows. Né? Agora, você prefere não estar em cena? Olha, quando eu dirijo, eu nunca estou em cena. Essa foi a primeira vez que eu estou em cena dirigindo, mas ao mesmo tempo estou revezando. Então também não é um problema, que eu gosto muito de fazer. Eu estou adorando esse jogo, como você falou do começo. Uma delícia. Esse jogo de troca de papéis o tempo inteiro. E o público compra, né? O público entende perfeitamente a história. Sem você mudar figurino, sem você mudar a voz, sem você fazer trejeito. Eles entendem, isso que é bacana também. A gente queria fazer uma encenação verdadeira para essa peça, a mentira. Né? Da gente trazer assim, você conseguiu renovar o texto, porque Nelson, a gente sabe, é tudo metido a tarado, sempre tem, né, os velhos tarados, aquelas coisas a gente sabe. E precisa, e ao mesmo tempo é muito nosso, é muito brasileiro, é muito verdadeiro. Não tem nada de falso ali. Não, e a escrita dele é uma coisa sensacional. Não, e cá entre nós, o fim é ótimo. Hã? O fim. Não podemos falar. O fim é surpreendente, gente. Ninguém imagina que o fim seja aquele, né? Vamos combinar. Ninguém, não. Ninguém, não dá nem pra falar, não pode falar. Vale a peça. Tem que ver. Você vai cantar no final? Vou. Então, por favor. Oba, já acabou? Gente, acabou o programa. Não, tivemos que correr, o assunto estava muito... que a arte salva. Salva. Não é? Gente, vamos lá que a gente vai conversar sobre a arte salva. Os assuntos brabos todos no Facebook, tá, gente? Vamos lá. Muito obrigada a vocês. 5h30 da tarde amanhã. Agora a gente vai para o Face. Obrigado, foi um prazer enorme tê-la aqui. Vitória, Gabriel, Inês e Carlos. 5h30. Por favor, com vocês, Liana. Hoje alguém pôs a rodar disco de Gardel no apartamento junto ao meu. Que tristeza me deu. Era todo um passado lindo, a mocidade vindo na parede a me dizer para eu sofrer. Trago a vida agora calma, um tango dentro da alma, velha história de amor que no tempo ficou. Garçom, põe a cerveja sobre a mesa, bandoneon, toque de novo, que Teresa. Esta noite vai ser minha e vai dançar para eu sonhar. A luz do cabaré já se apagou em mim. O tango na vitrola também chegou ao fim. Parece-me dizer que a noite envelheceu, que é hora de lembrar e de chorar. Volte para cá. Você não quer vir para cá? A gente aperta, você vem para cá. É? Então tá. Vamos lá, Camilinha. Estamos no Face. O pessoal está reclamando que o programa passou muito rápido, esses assuntos são muito importantes. Cara, hoje foi menor. Deve ter tido pelo menos uns 15 minutos a menos. A gente falou, começou a falar, acabou. Né? Sim, eu também achei rápido. Né? Roubaram nosso tempo. Passou muito rápido. A Glorimar Marcel, ela disse, linda e oportuna homenagem à maior cantora brasileira de todos os tempos, a nossa amada Ângela Maria, incomparável. Oh, esqueci de falar, ela teve 1.400.000 e não sei quantos mil votos quando ela fazia lá a Rádio Nacional, quando ela foi eleita quando foi rainha do rádio, né? Quase junto com a eleição do presidente, os dados numéricos eram parecidos. E a Bernadette, ela pergunta quando o musical vai para BH, também tem pergunta de quando vai para Sergipe, enfim, quando vai rodar? Eu acho que a partir do segundo semestre.
E aí o pessoal pode esperar que ele vai, Pode né? chamar que a gente vai. Ó. E aí agora a gente tem muitas perguntas aqui a respeito do suicídio, principalmente, né? Tem um comentário aqui, Zigana, ela diz que ela é fundadora e administradora de um grupo de 109 mães órfãs de suicídio, chamado Unidas Somos Mais Fortes. Ela criou esse grupo no Facebook. E aí ela comentou isso durante o nosso programa, né? E eu pergunto, esse tipo de apoio, esse tipo de iniciativa ajuda? Quais são as opções que os pais podem ter diante de às vezes de um filho, ou enfim, de um avô com um neto? Também teve um comentário de uma senhora que disse que estava muito preocupada porque o neto dela estava sofrendo muito, enfim. Quer dizer, eu acho que a ideia assim, de grupo, e até essa ideia de fazer esse grupo no Facebook, de pessoas que perderam filhos e tudo, é uma ideia excelente, né? Eu acho que aplaca muito a dor e permite que as pessoas porque a gente fala falem, né? do suicida e o suicida deixa mortos-vivos, mortos-vivos. É uma devastação, né? Quer dizer, não é apenas uma morte, às vezes aquilo se propaga por várias pessoas. Ficam muito e até culpadas. quando morre uma celebridade, quer dizer, a gente vê a comoção que causa quando morre alguém que é um certo ícone, né? Da sociedade de consumo e que, de repente, aquela pessoa que parece que tem tudo, de repente, desiste de viver, né? Mas eu acho que essa iniciativa são iniciativas excelentes. Eu acho que quanto mais a pessoa tem possibilidades de falar, né, e principalmente com pessoas que estão passando por coisas semelhantes, isso é uma vivência bastante importante, né, para aliviar a própria dor e a solidão daquele sofrimento, né? Tem uma pergunta aqui da Glorimar Maciel, ela pergunta será que os jovens estão sem objetivos, sem esperanças de um futuro melhor? Eu acho que as taxas de crescimento de suicídio entre os 12 e os 17 anos, que é quase de 40%, de 30%, entre também 15 e 24, em torno de 20%, eu acho que traduzem um mal-estar profundo, assim, social, político, de desigualdades, de falta de oportunidade, de perspectivas, e junto com a sociedade ligada a um sistema de um discurso capitalista que privilegia a visibilidade, a fama... Valores complicados, né? Como dinheiro, a posse. Dinheiro, a posse, que, na verdade, para algumas pessoas conseguem, algumas delas que conseguem, também não se sustentam apenas com esses valores, né? Mas deixam de fora e marginalizados muitas e muitas pessoas, além de toda uma questão de aceleração do tempo, de compressão do espaço, né, que a gente vê no mundo de hoje. Eu acho que tudo isso cria vínculos mais frágeis, possibilidades de contato que são mais virtuais e, às vezes, não tão consistentes quanto em outros momentos da história. Eu acho que tudo isso facilita com que as pessoas se sintam mais sozinhas e por vezes, cheguem a situações extremas como o suicídio. Eu acho que essa coisa social tem uma influência muito importante. Então, a solidão para você é o maior culpado disso? Não, não é a solidão. Eu acho que existem muitos fatores, o suicídio é multifatorial. A psiquiatria tenta, às vezes, reduzir um pouco a questões mais genéticas ou biológicas, como se houvesse uma tendência e uma prevalência de quase 90 e tantos % de situações de depressão, mas a gente não pode esquecer que as pessoas se deprimem a partir de vários e vários fatores de perdas, de questões de perda de emprego, de falta de oportunidade, de não saber o que fazer. Sim, mas o que a psiquiatria fala é do depressivo... Claro que tudo isso leva a um estado depressivo, e esse estado depressivo, sim, pode levar a pessoa a se matar. Agora, existem pessoas que têm doença depressiva, que têm um quadro clínico propriamente de esquizofrenia, de depressão, de transtorno bipolar, que são doenças psiquiátricas com altos índices de suicídio também e que precisam ser tratadas. E mesmo essas que ficaram deprimidas em função de vários outros fatores sociais, culturais, de questões conjugais, perdas sucessivas, às vezes, a questão da possibilidade do sujeito elaborar a perda é fundamental na vida, né? Se a pessoa não teve isso desenvolvido em si, de como elaborar e fazer o luto das várias perdas que a vida traz, esse sujeito é um sujeito candidato a um dia não aguentar a perda de alguma coisa e se precipitar quase que atrás desse objeto perdido, né? Que é um pouco a ideia do Freud sobre a melancolia. Tem uma mensagem aqui do Ricardo Raposo.
Aí ele comenta, Froze Vera, obrigada pelo tema. Ele diz que ele é professor de Sociologia numa escola pública estadual. Ele tem um aluno com déficit de atenção e aí ele comenta, e sempre achava que havia uma dificuldade nele de enfrentar o mundo. E aí comenta, o quão bobo fui. Só que não, depois do contato, depois de ver o programa, ele percebe que, na verdade, ele que não estava percebendo o aluno da forma correta. E aí ele gostaria de saber como entrar em contato para se inscrever no curso. Através do site recreiochristianschool.com.br, pode colocar lá no Google e aí também no Facebook. Se você acompanhar a gente no Facebook, a gente sempre está apresentando esse curso tipo de 2 em 2 meses e a gente lança lá e aí as pessoas têm que ficar ligadas para poder se cadastrar. Ele acontece só no Rio de Janeiro, né? Por enquanto, no Rio de Janeiro. Tem pretensão de ir para outros estados? Porque ele é de Recife. A gente tem pretensão de estar entrando como escola também em outros estados também. Nós estamos entrando também agora uma nova unidade em Santa Cruz, que é um bairro mais carente, e a gente acha muito importante o lado social, né? Porque a gente está num lugar muito assim privilegiado, onde tem pessoas com mais grana e tal. O que é Recreio? Recreio. Então, ali pega Recreio, Barra, adjacência. A gente está indo para Santa Cruz, que é um local que pega ali Campo Grande, Guaratiba, enfim, toda a redondeza. E a gente estuda também bolsa para esse pessoal que não está podendo Gabriel, pagar pela e tudo mais. Bom, com certeza, e a Vitória viveu isso, os professores realmente não têm preparo nenhum para reconhecer um transtorno que não é dos mais complicados, né? Acontece que até hoje esse assunto, ele assim, ninguém leva a sério. A verdade é essa. As pessoas ficam minimizando e banalizando. Exatamente. Ninguém leva a sério. Deixa esse probleminha de lado. Aquele ali é um probleminha, vamos cuidar do probleminha depois. Você sabe que nós tivemos com criança autista aqui. E o que você está falando é o que diziam para a mãe das crianças autistas. Exatamente. Tipo assim, olha, isso é um probleminha, já ela se adapta. Isso. A criança sem falar, sem se comunicar, sem nada. Mas não é assim, tem que ser dado atenção, né? Tem que ter um olhar especial, o professor que entende isso. Às vezes basta olhar com atenção para compreender esse olhar, é um olhar cuidadoso, é um olhar individualizado. Né? Um olhar exatamente. É um olhar individualizado. Tá sofrendo, eu acho que as pessoas têm muita pressa, né? Muita pressa para tudo. Eu tenho uma filha que ela é deficiente auditiva. Ela usa um implante auditivo, um implante coclear, mas ela sempre passou de ano, assim, nunca repetiu. E tem essas coisas também que ela falou, tem muito detalhe que eu percebo na minha filha Ivna. E ela tem um outro aparelho, que é um aparelhinho para ficar, um microfone para ficar com o professor, e que ela liga por Bluetooth e vem o som para ela sem ruído da turma, né? Legal. É um acessório para minimizar a coisa do som e vir direto. E tem professor que às vezes fala, não, só vou corrigir prova, não precisa. Aí ela fica com vergonha e não quer mais levar para a escola, entendeu? Porque para ela é muito mais vantajoso, né? Porque se ela ouve digitalmente, às vezes tem umas salas que são grandes. Gente, é fundamental para ela, de ouvir na direita. Tipo eu sem óculos, só um probleminha. Porque ela com esse implante é quase um milagre, né? Ela fala, você não percebe. Você fez o implante com que idade? Ela tinha 3 para 4 anos. Ah, nem lembra, né? Não, ela lembra. Ela lembra dela não ouvir? Não, ela tira de manhã, às vezes ela não quer botar o aparelho. Não, eles adoram, os surdos são... Eles têm, eu tô lendo seu eles têm o tal orgulho surdo. Eles são todos diferentes. Não, ela nem faz, ela até chegou aí numa coisa de livros. Ela faz leitura labial, porque eu optei pela leitura labial. Tá. Porque para ela poder se comunicar com mais pessoas, né? Porque os sinais é se comunicar só dentro da escola. Ela até tem contato, tem amigos lá. Ela vai acabar fazendo tudo. Ela tem amigos lá, ela tenta fazer algumas coisas, mas ela acha muito limitado, assim, de uma certa forma, de escrita, até para estudar lá, e de fala, aí ela fica navegando assim entre os dois. Parabéns, ela está indo bem. O Robert Carmo pergunta se tem algum critério para a matrícula do aluno. Não. Todos são bem-vindos, não tem critério de... Agora, eles são levados ao setor de pedagogia, junto com a psicologia, eles recebem esse parecer. Qual é o problema, entre aspas, né, que a gente está falando aqui que não é problema,
mas qual a dificuldade que esse aluno tem, a necessidade específica que ele tem, que ele possui. E aí ele vai ter um acompanhamento para poder, sabendo dessa necessidade específica que ele tem, ele ser acompanhado. Então, é como eu falei, as turmas não têm muitos alunos, é todo um sistema, porque quando você tem uma turma com 60 alunos, com 50 alunos, você não tem como dar essa atenção individualizada, não tem como. Então, as turmas têm que ser menores. É um pacote, se eu ficar falando, vou tomar o tempo de todo mundo. Você acabou gostando do ramo, né? Acabei gostando. Entendi que a missão que Deus colocou para mim é essa. E é fascinante, né? E é fascinante. É fascinante, entendeu? Ele estava dizendo uma coisa muito importante, que é a questão de que o remédio, ele não pode ser dado assim de qualquer forma. Não, os Estados Unidos da Ritalina, é isso que eu ia falar. Se eu chegar e dizer, eu quero Ritalina, tem uma pesquisa que né? os Estados Unidos é o maior em termos de remédio. O Brasil não fica também muito para trás, não. Estão dando Ritalina da brasileira segue a psiquiatria americana. O melhor americana, sistema né? até hoje é a França, que possui 0,5% de déficit de atenção, aqui é em torno de 4, 5, né? Tá. E ela trata quem possui esse problema de uma forma abrangente. Ela vai querer saber o que está acontecendo com a família. Se o pai se separou da mãe, se ele está sofrendo com o pai que está bebendo. Tá. São as coisas contextualizadas. O que está acontecendo com esse menino dentro de casa, fora da escola? Interessantíssimo. Entendeu? Então, quer dizer, esse tipo de papel é que nós também estamos fazendo lá na nossa escola. Sim. Tem um capelão, tem um cara que vai cuidar do lado espiritual, tem um cara que vai cuidar do lado de psicologia. Tem todo um sistema... Sim, Vitória, você caiu na família certa. Caiu na família certa. E não só isso, mas em questão de que a gente estava falando sobre suicídio, lá tem muito aluno que tem depressão. Isso não é bom falar. Tem pessoas que têm problema com isso. E lá a gente ajuda, tipo, as pessoas. Tem gente que tá lá, tipo, a diretora, o meu pai, tipo, todo mundo tá. Tem psicóloga lá, psiquiatra, né? Não sei, tem conselheira lá que sempre quando o aluno tem algum problema, ele vai lá ajudar. Tipo, eu como aluna, eu sei quem tem, porque eu sou amiga das pessoas. Porque você é amiga. Então eu conheço, entendeu? E as pessoas ali falam pra mim, tipo, cara, eu encontrei o meu lugar, sabe? Aqui as pessoas cuidam de mim. Eu às vezes tem problema em casa e aí chega na escola e é um lugar, tipo, que a pessoa pode ser cuidada e tratada, porque o problema tá em casa e lá a gente ajuda, sabe? As pessoas, elas abraçam você, é um lugar de acolhimento. Isso aí. A gente tá sempre querendo ser inserido, né? A gente não quer deixar de lado, né? Então o bullying é muito por isso também. Exatamente. Né? Então você quer ser amado, você quer ser inserido na sociedade. Você quer descobrir de onde você faz parte, onde você pertence. Né? É verdade. É importante. Camila. A Jane Tomé, ela pergunta, onde familiares de um doente psiquiátrico pode procurar apoio? Existe ajuda na rede pública? Olha, existe, assim, deveria existir de uma maneira muito mais bem estruturada e com muito mais opções assim, para as pessoas, né? Mas assim, aqui no Rio existem lugares que a pessoa poderia procurar. Tem os centros de atendimento psicossocial, os CAPSs, que seriam centros que a pessoa poderia se dirigir, e tem alguns hospitais de referência também, que já foram muito ruins no passado, mas a reforma, o movimento de saúde mental no Brasil é um movimento bastante importante e com muita força política, e conseguiu promover uma série de modificações importantes, fechamento de hospícios, abertura de outras formas de atendimento. Tirar os doentes dos hospitais foi importante, transformar algumas instituições, por exemplo, como o PNEL, que já foi uma instituição quase como sinônimo de exclusão e loucura, numa instituição onde existem acolhimentos e formas de tratamento. Então, existem de uma maneira ainda muito precária no país. De qualquer maneira, vive, ainda é um tabu, né? Ainda é muito grande. É difícil alguém ter um problema mental e viver com isso e ser aceito com isso. E as pessoas acharem que isso é igualzinho ter enxaqueca. Ainda é muito difícil. Porque no fundo, né, sofrimento é tudo muito parecido, né? É tudo horrível. É tudo horrível, tudo ruim, né?
São essas as perguntas de hoje, Vera. Então tá, Rivotril para todo mundo. Não, ou então terapia e forma que as pessoas querem Foi uma escutar. provocação, mas graças a Deus Mas vocês eu faço Rivotril também. E para os Eu adolescentes, sou psiquiatra e procurar lá o passo também Recreio bastante Pichichu Rivotril, também, né? mas procuro ter sempre critério, assim, para não tem criar um esse filme que eu excesso assisti, que é uma moça que morre, e aí, na verdade, ela não quer morrer, e aí vem um anjo que... Aí ela diz, cara, não quero morrer, eu quero voltar. Outra coisa, no céu tem Rivotril? Aí o anjo diz, tá entendendo? O céu é Rivotril. Que maravilha. Gente, amanhã, 5h30, até lá.